Se chegar no meio do caminho, o aluno falar assim, eu não sei, quero mais, a professora não tá boa. Mas ele também não sabe para onde ele quer ir, ele não sabe o que esperar, eu também não sei o que ele tá esperando. Então, assim, para evitar isso, a primeira coisa que eu pergunto é o porquê. Sabendo o porquê, aí a gente consegue traçar ali um caminho, né? Legal. Possível caminho, né? Para chegar no objetivo. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tokyo Minds, o podcast para você que pensa diferente e quer evoluir na vida. Eu sou o Sandro Nucitelli, fundador e apresentador do Tokyo Minds, e hoje estou aqui com... A Lari Renardi. Oi, gente! E aí, Lari, hoje trouxemos uma convidada aqui para falar um pouco, explorar um pouco quais os benefícios do aprendizado de um novo idioma na nossa vida. Então, temos uma convidada aí que acho que vai falar com, sim, convicção. Com certeza, sem dúvida. Sobre essa qualidade. Para você que está querendo também aprender um idioma novo, quer entrar aí para aprender outras línguas, hoje a entrevista vai ser sobre isso, sobre o empreendedorismo também. A gente está aqui hoje com a Carol Takayama. Bem-vinda, Carol. Muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer a vocês por me receberem aqui. É uma delícia estar aqui comentando com vocês um pouquinho da minha história, né? E olá, todo mundo. Oi, oi. Fique à vontade, sinta-se em casa. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Imagina. A gente agradece de verdade. Eu que agradeço. E então, vamos dar um pontapé inicial aí. A gente queria saber um pouco sobre a sua trajetória, o que trouxe você para o Japão, o que fez você entrar nesse universo das letras, assim, qual que foi a sua trajetória? Compartilhe um pouco com a gente aí. É uma história que começa lá atrás, né? Como toda história começa, né? Que já tem toda uma trajetória aí. Mas eu sou descendente de japoneses, então eu me mudei para o Japão lá em muito tempo atrás, quando eu tinha 13 anos. E como todo descendente de japonês que vem para cá para trabalhar em fábrica, né? Então eu nem imaginava, na verdade, que um dia eu seria professora de inglês aqui no Japão, né? E aí eu vim para cá a primeira vez com os meus pais, fui para a escola brasileira, né? Continuei os estudos na escola brasileira. Quando chegou a fase de decidir que caminho seguir, né? Qual profissão seguir, eu tinha duas opções. Eu gostava muito da ideia de ser jornalista, porque gostava de escrever, era curiosa, enfim, gostava de fotografia na época. Pensei que podia juntar isso tudo e ser jornalista. Certo. E já tinha um pezinho ali no inglês, já tinha um pezinho ali de professora, já tinha uma ideia. Isso por curiosidade ou já era algo que já tinha te despertado a atenção ali? Eu sempre gostei de inglês, era aquela criança que ficava blá, 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 blá. Yes, eu era essa pessoa, assim, era essa criança. E na minha família tem algumas professoras também. Então, acho que eu meio que tinha essa... já tinha uma referência. Tinha uma referência ali, um pezinho na docência, né? E aí, quando chegou na hora de escolher qual curso fazer, eu fui pro Brasil e escolhi fazer jornalismo. Porque eu acho que um dos motivos de ter insistido no jornalismo e ter feito vestibular e coisa e tal, foi porque quando eu falava que pensava em fazer letras em inglês, né, que era que era outra opção, sempre tinha sabe aquela, mas letras? Mas você é tão inteligente, vai fazer letras, sabe? Como se fosse uma coisa inferior ou não tão boa quanto o jornalismo. Certo. E você ali nos seus 17 anos, o que você quer? Eu quero um curso que me dê dê um futuro, um jornalismo, ali, entendeu? Não é um letra, é um jornalismo. E aí, insisti nisso, fiz o vestibular. E na época, né, a gente tá falando isso, 2000 e... Quanto, gente? 2000 e... Bastante tempo atrás. O jornalismo ainda era bem concorrido, né? Então, para trabalhar, para escrever, enfim, com relação e coisa e tal, você tinha que passar pela faculdade. Né? Era o primórdio dos blogs ali, a gente tá falando lá atrás, né? Nossa, parece que eu tenho 100 anos, mas que era assim, né? Não, é que mudou muito, esse mercado, da década né? de 90 pra cá, hoje em dia. Mudou muito esse mercado. E aí, na época, a concorrência de jornalismo era 30 por 1. Ou seja, 30 candidatos por uma vaga. Caramba! Assim, super alta, né? E eu passei na primeira, que era a mais difícil, a primeira fase, que era essa de deixar 30 pessoas para trás e passar. E na segunda, não passei. E aí, obviamente, a pessoa de 17 anos faz o quê? A minha vida acabou, entendeu? Eu não presto pra nada, meu futuro
sei lá o que vai acontecer, fiquei mega frustrada. E daí, né, fui pro Brasil, fiz vestibular, voltei pro Japão, decidida que ia ficar aqui, sei lá, uns 2 anos no máximo, ia juntar um dinheiro e ia tentar de novo, né? Porque o sonho de ir pra faculdade, estudar, ainda estava dentro de mim. Só que daí, nesses 2 anos trabalhando na fábrica ali, igual, né, gente, muita gente faz, né, que vem pra cá 12 horas, segunda a sábado, né, aquela rotina que, né, muitos brasileiros aqui conhecem. Juntei ali não era muito dinheiro, não, mal. Então, mas você terminou, quando você não conseguiu a vaga da segunda vez na faculdade, foi onde você decidiu voltar para o Japão. Isso. Uhum. Você não, naquela época não passou nada na sua mente, assim, deixa eu ver se eu tento outra coisa ali naquele momento. Nem passou pela sua cabeça de ser professora de inglês também? Ali, eu tinha essas duas, né, como eu disse, eu tinha essas duas profissões que eu talvez achava que eu ia gostar de fazer. Como o jornalismo não deu certo... Ainda estava um pouco caindo a ficha ali por não ter conseguido passar, que você se esforçou, né? Porque, né, eu fui pro Brasil, eu fiz igual, né, vai pro Brasil, faz cursinho o ano todo e presta vestibular no final do ano. Aí você estuda o ano todo e você não passa. É muito frustrante, né? Isso. É muito frustrante. Acaba sendo frustrante. E aí pensei, poxa, então eu vou... E aí, nessa época, eu não estava trabalhando, então assim, eu passei 1 ano com a minha mãe mandando uma grana super curta e, sabe, contadinho ali, e aí eu não passei. E aí isso doeu mais ainda, assim, né? Falei, quer saber? Então eu vou voltar pro Japão, vou juntar uma grana ali, vou trabalhar na fábrica, vou juntar uma grana, vou parar de desperdiçar dinheiro da minha mãe e vou tentar de novo. E nesse meio tempo, trabalhando na fábrica, descobri que o quê? Gente, eu odiava a fábrica, né? Odiava. Todo mundo odeia a fábrica, essa é a verdade. Não eu odeio fábrica. Né? Assim, Quem que gosta? Né? É a necessidade, é porque precisa e coisa e tal. Não tem como fugir. A gente vem pro Japão, bom, eu não suspeito falar, nasci e morei aqui, mas para quem vem de fora... Além de você não saber que fábrica que você vai entrar, que geralmente as pessoas nunca sabem onde você vai, né? Sim. E aí chega lá um serviço que te mata, que corrói a tua alma, mas você não desistiu ainda. Depois que você entrou na fábrica, você continuou estudando, assim, tipo, se atualizando? Não, eu entrei na fábrica e fiquei 2 anos ali trabalhando, só trabalhando. Só trabalhando. No modo automático. No modo automático. Até que você percebe que vai passar 1 ano, vai passar 2, vai passar 3. Nada vai mudar. E vai mudar. Se eu não mudar, nada vai mudar, né? Aquela velha história, né? E aí, nesse meio tempo também, conheci alguns professores de inglês aqui no Japão. E aí, você vai trocar uma ideia, a pessoa fala, pô, eu tava dando aula lá, sei lá, na Coreia. Ah, então eu sou, sei lá, tava na Austrália, aí eu sou, sei lá, da Austrália, e agora eu vou lá, não sei pra onde ensinar. E, poxa, então tem como, né? Tem como você ensinar inglês e meio que ter essa mobilidade, sabe? Você trabalha aqui, você trabalha lá, porque é inglês, enfim, né? E o mundo todo fala inglês e tal. Então... Juntando o meu interesse já pelo inglês e a minha vontade, que sempre houve dentro de mim, de viajar, eu falei, cara, eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu acho que eu vou pegar esses 2 anos que eu tô aqui trabalhando, vou tentar a faculdade de inglês e ver o que acontece. Né? Eu não fazia ideia, assim, eu não tinha um plano, assim, não, eu vou ser professora universitária no Japão. Imagina, nem passava na minha cabeça isso. Certo. Né? Não era uma coisa assim, esse é o fim, é isso aqui, não era isso. O que eu sabia era, trabalhar na fábrica não era legal, eu tinha muita vontade de estudar, queria muito aprender inglês, por conta da minha satisfação mesmo, pessoal, e também porque ia me ajudar a viajar melhor e conhecer pessoas, e, né, enfim, consumir conteúdo em inglês. Daí eu falei, poxa, então acho que é isso que eu vou fazer. E aí fui pro Brasil. Daí voltei pro Brasil pela 2ª vez, aí fiz cursinho de novo, né, fiz mais 1 ano de cursinho. E na época eu trabalhava no shopping no Brasil, então assim, na cabeça da minha família eu tava meio estranha, por quê? Tava no Japão com a minha família, mãe, irmão, todo mundo aqui, ganhando uma grana legal, porque você trabalha bastante na fábrica. Ganha bem. Mas você também ganha um salário legal. Sim. Troquei isso pra ir pro Brasil trabalhar no shopping, que vocês sabem, shopping é folga, é no feriado, no final de semana, né? Você trabalha sempre. Pra ganhar R$800 por mês. Caramba.
que era esse o salário mínimo na época, R$ 800 por mês. Ah, eu ganhava 600 quando eu trabalhava no shopping, numa cafeteria. Mas aprendi a fazer os melhores cafés. Aí, ó, né? Teve algum benefício. Ah, graças a Deus. Sempre tem, né? Não, minha mãe me explora tem. de vez em quando. Ela, ai, vontade de tomar aquele E café aquele com Nutella. cafezinho? E aí, né, fui pra lá e aí ganhando R$ 800 por mês. Depois eu subi de cargo. Eu trabalhava como estoquista numa loja de uma boutique lá em Londrina. E aí eu subi de cargo e fui ser caixa. Olha só, eu virei caixa. E aí ganhava R$ 1.200. E era isso. Sabe? Então, assim, mas era R$ 1.200 com essa possibilidade de entrar na faculdade. Então, eu pensei, poxa, então, pera lá. Né? Parece que é um passo atrás em questão financeira, né? Na grana. Mas eu tinha a UEL, que eu sou de Londrina, né? Eu sou do norte do Paraná. E eu estudei na UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina. Sim. Por ser uma universidade estadual, se você passa no vestibular, você não precisa pagar a mensalidade. E era esse o meu grande objetivo. Seu objetivo ali. Exatamente. E foi o que aconteceu. Felizmente, né, em 2014, em 2014, né, gente? Ó a pessoa. 2014, entrei na faculdade, né, passei em letras em inglês. E aí começa, olha, toda essa volta, gente, levei vocês lá para falar que aí começa a história de ser professora de inglês. Né? Então, lá em 2014, 10 anos atrás, comecei a fazer letras em inglês. Daí, deixei o emprego no shopping, porque não conciliava na faculdade com o trabalho. E, para minha surpresa, na primeira tentativa, assim, no primeiro currículo que eu entreguei, eu fui contratada. Então, assim, no primeiro semestre da faculdade, então, eu comecei a estudar já dando aula. Meu inglês não era incrível, não era, né? Não é nada, né? Nunca tinha dado aula na minha vida, só que eu dei a sorte de entrar num instituto que formava professores também. Nossa, que legal. Então, a que gente legal. tinha, cada 2 semanas, a gente tinha uma reunião, um treinamento, um workshop. Então, isso, na minha prática, né? Hoje, a minha aula tem muito do que eu adquiri dos outros lugares que eu passei, mas a base começa ali, né? Sim, sim. Que eu aprendi a dar aula ali. E aí é muito legal, porque eu comecei a dar aula, assim, para crianças, né? Eu tive alunos de 3 anos de idade. Vocês não estão entendendo. 3 anos, assim. Aí teve também adolescente, eu tive, né, adultos depois. Então, né, você vai galgando, vai crescendo ali dentro da escola, né? Mas comecei com um adolescente, 12 anos, 13 anos, né? E era engraçado porque no começo era tudo muito surreal para mim, assim, né? Primeiro que eu cheguei no Brasil trabalhando no shopping. Então, assim, era das 2 da tarde às 10 da noite, final de semana, feriado, tudo. E agora eu estava nesse outro formato, pela primeira vez na minha vida, que era... Eu tinha, tipo, uma aula de manhã das 9 às 11 e depois eu tinha uma aula das 2 às 4. Então, você tinha esses gaps, você tem essas lacunas no seu dia. Nunca tinha visto isso, gente. Quando, né? Nunca! Que é eu isso? nem sabia que dava. Sabe quando eu nem sabia que dava para trabalhar assim, né? Por quê? Na fábrica... Né? Entra às Direto. 8, sai às 8. Você nem sai lá de dentro até você terminar seu horário. Exatamente. Aí fui pro shopping, mesma coisa, né? Trabalhando pra caramba. E agora eu falava, cara, então a quarta eu tenho só aula de manhã. Como assim só tem aula de manhã? Como assim só trabalha de manhã? Né? E aí, isso, de novo, fez toda a diferença também daí na minha formação. Porque eu pude fazer a faculdade, trabalhar, e tinha essas lacunas, né? Esses gaps sim. Que eu coloquei muita coisa aí. Você conseguiu aproveitar esse tempo para o seu benefício próprio, né? Pra me Acrescentar dedicar. outras disciplinas ou estudar, se aprofundar mais no inglês, por exemplo. Nossa, eu fiz tudo que a faculdade tinha para oferecer. Ó, projeto de pesquisa, seminário, aulas extras, aulas eletivas, aulas de outra graduação. Eu fiz aula do português, eu sou do inglês, eu fui fazer... Porque eu tinha, primeiro, a vontade, né? Eu costumo falar assim, aqui no Japão, eu me sentia assim, sabe uma pessoa que tá faminta, tá morrendo de fome, louca de fome. Faz muito tempo que ela quer comer um negócio e ela não come. E era isso comigo de conhecimento. Eu tinha muita vontade de conhecer, eu tinha muita vontade de explorar as possibilidades, assim, e o potencial do meu cérebro e saber o que eu conseguiria fazer. Aí eu chego no Brasil, a faculdade fala assim, ó, quer comer? Um prato cheio. Você quer comer? Prato Então, ó, cheio. tem tudo isso aqui para você explorar. Você quer? Toma. E aí,
Nossa Senhora! Mas aí, Nisso aí a gente vê a importância de aprender um idioma novo, principalmente o inglês, que é super usado no mundo inteiro. Em qualquer lugar que a gente vai, a gente escuta inglês. Até eu aqui em Tóquio, quando eu venho pra cá, dificilmente eu escuto japonês ou português, exceto quando a gente tá entre amigos brasileiros. sim. Mas você teve uma garra muito grande pra essa fome de conhecimento, né? Principalmente para você que já trabalhou aqui no Japão, encaixar, saber a rotina que é, porque a gente fica desmotivado aqui, querendo ou não. Então, é muito importante estar falando com você, porque, querendo ou não, gera uma curiosidade na gente, né, Sandra? Sim, a gente demais. fica muito curioso para querer saber mais, aprender mais. Inclusive, eu quero me aprofundar aí de onde que surgiu essa fome de conhecimento que você teve, porque você disse que... Porque eu achei interessante, você sair do jornalismo, você veio pro Japão, trabalhou na fábrica, viu que era uma rotina estressante, cansativa, que se você continuasse, você não iria evoluir. Acredito que por você já ter tentado, já ter estudado o vestibular, quando você voltou para cá e trabalhou na fábrica, você viu que o trabalho em fábrica que não daria futuro. Então você retornou para o Brasil e mesmo quando você começou a faculdade, você abriu mão do trabalho no shopping também, pelo que eu entendi, para se dedicar só aos estudos. Mas assim, quando que foi que caiu a ficha assim que você entrou na faculdade e viu, pô, letras é uma coisa que eu gosto de fazer, tipo, eu realmente não sabia, não tinha conhecimento, mas agora eu tenho esse interesse por letras. Como que surgiu isso? Ou foi algo que veio natural? Eu acho que, assim, primeiro eu vou voltar numa coisa que você falou lá atrás, da coisa da fábrica, né? A fábrica, ela né, pra mim era maçante, e é maçante, e era difícil, e eu odiava. Porém, a fábrica fez isso tudo ser possível também, né? Eu acho que, assim, o que eu disse sobre trabalhar 2 anos na fábrica, juntar uma grana e ir. Eu acho que fábrica pode ser uma ferramenta maravilhosa para você conquistar os seus sonhos. Sim, sim. Isso sem Porque você dúvida. trabalhou, você tem dinheiro. É garantido. Entende? Então, assim, né, eu acho que eu queria sair, acho que aí vou linkar com a outra pergunta. O que te motivou? Primeiro foi conhecer essa realidade da fábrica e saber que era difícil e que eu não queria estar lá. Certo. E talvez por não querer aquilo, eu fui procurar então o que eu queria. Então eu sabia o que eu não queria. Eu não queria trabalhar daquele jeito. Eu queria algo mais que me permitisse explorar, né? Que me permitisse ter tempo e cabeça e espaço mental para colocar outras coisas. Porque a fábrica vai sugando a gente, não vai? A gente vai ficando cada vez, parece que, se você não toma cuidado, menor, o mundo menor, as ideias menores, os sonhos, né? Parece que se você não toma cuidado, a rotina, o repetitivo, apertar o botão todo dia, toda hora, 12 horas por dia, vai deixando a nossa cabeça que não consegue pensar de uma maneira grande, né? De uma maneira abrangente, né? E isso para mim era horrível. Isso é uma armadilha, na verdade. Horrível, né? Sabe? E aí eu percebi que estudando, quando, sei lá, né? É isso, quando você estuda, quando você lê um livro, quando você tem aprende algo novo. Não precisa nem ser com um livro, aprende algo novo. Parece que uma portinha se abre ali, você fala, caraca, tem esse mundo aqui. Ô, louco, olha que da hora! E tem essa galera aqui que faz isso. E tem tudo isso aqui sobre isso. Sim, então, essa coisa essa vontade de conhecer. Acho que eu sou uma pessoa curiosa, talvez, um pouco, assim, de explorar esses vários mundos que tem dentro do mundo, assim. Eu acho que eu tenho um pouco disso, assim. E a minha profissão faz exatamente isso. Eu dou aula para dentista, eu dou aula para pessoal de business, eu dou aula para os alunos universitários, eu dou aula para criança, eu dou aula... Então, assim, são vários grupos, vários mundos, como eu chamo, e eu consigo transitar nesses mundos todos aí e ajudando esse povo. Então, assim, como não amar? Sim, exatamente. Como não amar, gente? Como não amar, sabe? Como não se sentir muito feliz de repente um aluno chega em mim e fala assim, teacher, vou fazer essa entrevista de emprego e se eu passar eu vou, sei lá, vou me mudar para Irlanda e vou... Teacher, me ajuda? Claro, pelo amor de Deus, vem aqui, bora. O que eu sei, eu vou te ensinar, sabe? Então, essa sensação de participar também do sonho das pessoas e ver esse brilhinho no olho das pessoas que falam assim, teacher, imagina se dá certo. E aí vai dar certo. Aí você fica, é isso, sabe? É isso que eu mais gosto, assim, né? Da minha profissão. Incrível. E a coisa se alimenta, né? Sempre vai vir um outro aluno, sempre vai vir um outro desafio, sempre vai vir um outro mundo para eu conhecer. Então, acho que é meio que por aí, assim.
Ah, eu acho muito interessante, porque você está ampliando os horizontes, querendo ou não, né? E isso deixa a gente muito curioso para saber como que é essa experiência, porque você dá aula para várias culturas, pessoas. Como que é para você dar aula assim para pessoas diferentes, dificuldades que você tem também nas aulas? É uma coisa que é interessante, assim, né? Quando eu vim pro Japão para dar aula aqui, primeiro que eu não estava esperando que isso ia acontecer, né? Assim, gente, não... Sabe, assim, eu talvez até imaginasse que um dia poderia, mas eu ia ter que estar, assim, num padrão, sabe? Num level, assim, que eu nem sabia se eu ia querer chegar até lá, sabe? Parecia que tinha etapas e eu estava muito distante de chegar, de dar aula no Japão, por exemplo. Aí vim visitar minha mãe, passar um final de ano, 40 dias, visto de turista, era isso. Aí conhece uma pessoa, que conhece uma pessoa, e vira pra mim e fala assim, mas por que você tá dando aula de inglês no Brasil? Mas é porque, né, estou lá, é o meu, né, é onde eu domino, né, nessa época, eu já estava dando aula há 5 anos. Já fazia 5 anos. Já tinha 5 anos de sala de aula. Essa experiência toda, tá fazendo o quê no Brasil? Vem pra cá. Eu falei, mas dá? E pode? Tem como? Mas eu sou brasileira não dá universidade aqui, não. Não, cadê o currículo? Aqui, ó, fez isso. Não, dá sim. Então, tá bom. Aí... Eu vim passar 40 dias, com 2 semanas eu estava fazendo uma entrevista, na terceira semana era dinâmica lá, né, teve a parte, né, tinham outros candidatos para essa vaga. Sim. Na quarta semana foi, Carol, vaga é sua, bora assinar contrato? Assinando contrato. Caramba! Semana seguinte, dando entrada no visto, que eu voltaria com o visto de trabalho. Então, assim... Totalmente inesperado. Totalmente. Eu estava fazendo mestrado no Brasil. Caramba! Então, assim, a minha vida estava toda direcionada para o Brasil e, né, e ficar ali e tudo mais. E estava feliz com isso. Eu não era uma coisa, nossa, veja a hora de sair do Brasil. Não, gostava do Brasil, gostava da minha rotina, gostava do que eu estava fazendo, do meu ambiente de trabalho. Só que daí, né, entre ficar longe da minha família, que era isso que o mais pesou, né? Minha mãe, a gente se mudou para cá há tantos anos atrás, minha mãe nunca mais voltou. Então, assim, mãe, irmã, irmão, cunhado, todo mundo aqui. Eu tava sozinha no Brasil. Entre, né, dar aula e dar aula ali, aqui ou ali. E tá perto da minha família e poder dar aula no Japão. Falei, acho que não precisa pensar muito, né? não tem nem... Acho que eu sei o que eu quero fazer. Acho que eu sei o que eu quero fazer. E aí, fui só pro Brasil pra fazer, assim, né, arrumar minhas coisas, né, que tinha... Legalizar, desligamento da empresa. Não, e assim, Nossa, deve ter sido muito difícil. Despedir dos alunos. E chegar pra minha orientadora do mestrado. Então, sabe o que é? Porque, assim, eu passei no mestrado da UEL também, ou seja, de novo, prova, de novo, né, você tem que passa várias coisas para você passar no mestrado. E eu fiz tudo isso. Então, mas aí aconteceu isso aqui agora. E aí a minha orientadora virou assim para mim e falou assim, mas você já tá tudo certo, você vai, né? Eu falei, não, mas você não tá chateada? Eu falei, imagina, menina, pelo amor de Deus. Como que eu vou ficar chateada? Não tem cadeia, oportunidade não tem como, dessa? que oportunidade. Entendeu? Aí vim. Aí cheguei aqui, aí agora eu vou, né, fechar. Eu cheguei aqui com 5 anos de experiência em sala de aula e falei, é aula, sei dar aula. Aí, já dei aula pra criança, adulto, idoso, todo mundo, deu certo. Tá. Cheguei aqui no Japão. Meu amor, nada a ver com o Brasil. Os seus alunos eram japoneses ou estrangeiros? Ou, assim, como aqui que era? Japão? Isso, no Japão. Todos japoneses. Eram todos japoneses? Todos japoneses. Caramba. E aí chega essa teacher aqui, ó. Os alunos assim, ó, nem no meu olho eles não olhavam. Eles não olham, né? Eu lembro que eu tinha aula de inglês na escola japonesa, até pra eles falar, eles, tipo, tinha vergonha de pronunciar a palavra, né? E acaba falando até tudo errado. Porque não usa nem a letra L, né? No caso, ele só usa a letra R. Então. Então, continue. Vamos chegar lá. Aí, exatamente, você falou certinho, exatamente. Não é só a personalidade, mas também a articulação, né? Como articular o som. Não tem o L, galera. Então, né? Ou é tudo sílaba. Aí, o aluno, para chegar na professora e falar qualquer coisa, ele já respira fundo e ensaia muito, né? Porque tem medo. Aí, chegava o aluno e falava assim, my name is, sei lá... Makoto. E eu excuse me? O que
could you repeat that, please? Aí ele, my name, e eu, gente, my name, né? Então, assim, até isso, o sotaque, a diferença cultural gigante, né? Porque eles estão esperando um professor que entre, vai falar, vai embora. E vocês acham que eu sou sua professora? Como é que foi seu final de semana? Que aí, como é que tá? Mudou o cabelo, tá da hora. Eu sou brasileira e vou ser brasileira em qualquer lugar, não é mesmo? Só que esse meu jeito é um choque até hoje. É um choque para eles até hoje. E para mim também chegar numa sala de aula e ninguém olhar no meu olho. Coisa estranha, né? Então, eu tive que me adaptar. E aí, os primeiros 6 meses, 1 ano, dificílimo. Assim, estresse, porque, né, eu queria dar a minha aula, eu queria ser a teacher Carol, que eu era no Brasil, aqui no Japão, mas não dá. Dá para ser em alguns momentos, mas eu também tive que aprender a ser um pouco a professora que dá aula no Japão, na universidade no Japão. E tive que dar uma editada aí, né? No começo, quando você começou a dar aula na universidade para os japoneses, você viu isso, algo assim que te, tipo, desmotivou? Você viu isso como uma barreira, algo assim para você? Me desmotivar, não. Mas eu sabia que eu ia ter que... ter essa diferença cultural, assim... Eu ia ter que mudar algumas coisas, Mas com você certeza. não tinha ideia até então que seria dessa forma? Não, nunca tinha entrado numa universidade japonesa. Gente, nem passado perto. Eu estudei uma escola brasileira, né, quando estava aqui, e foi isso. Nem, assim, eu não fazia ideia de como ia ser. Certo. E tinha, sim, aquele lance do tipo, será que tá certo? Será que eu devia estar aqui? Porque... Sabe, eu tinha esses pensamentos, mas ocupando esse lugar. Sou professor de inglês na universidade do Japão. Será que tá certo? Sabe, eu tinha o pessoal chama de síndrome de impostor, né? Eu tinha demais isso aí. E aí, quando eu cheguei e tinha esses desafios de cultural e né, e tudo mais, eu falei, será que eu vou dar conta? Mas qualquer coisa dá pra voltar ao Brasil, né? Eu pensava, qualquer coisa eu posso ficar aqui um pouco. Lá tá garantido ainda, querendo ou não. Qualquer coisa dá pra voltar, né? Sabe, assim. Mas eu acho que eu aprendi a dosar, né? Eu consigo ser eu e fazer as minhas gracinhas e, né, ser do jeito que eu sou, mas também respeitando as diferenças, né? Tipo assim, deixando também os alunos à vontade. Você conseguiu se adaptar, no caso. Exatamente. Foi necessário uma adaptação ali. Exatamente. Bem, bem grande, assim, mesmo. E eu sinto que ainda falta, assim, sabe? Então, para ter essa adaptação, hoje em dia seus alunos ainda são japoneses. Você não dá aula para estrangeiros que... Hoje, assim, eu dou aula na universidade e também tenho as minhas aulas, que é o que eu tô começando agora, que são as minhas aulas particulares. Tá, vamos chegar lá. Isso, mas esses são só esses então, na universidade são só os japoneses, então você precisou ter esse trabalho aí para se adaptar, então. E foi difícil para você? Como que foi essa Eu acho que... Ou a experiência que você já teve como professora lá no passado te ajudou nesse processo, no caso? Eu acho que ser professor, a gente já sabe que vai ter que se adaptar sempre, né? Você pode ter 2, 3 turmas, que é o mesmo livro, o mesmo conteúdo, mas as aulas nunca vão ser iguais. Nunca. Porque é o perfil da sala, porque é o perfil, enfim, né? Dos alunos, como que a gente chega, como que a gente sai. O professor, ele sente isso e ele faz de uma maneira... que ele consiga alcançar o objetivo, quero ensinar isso aqui, mas ele vai ter que mudar muitas vezes a rota, entende? Para chegar naquele objetivo. E eu acho que então eu já tinha um pouco disso, né? Por ser professora, por ter públicos tão diferentes, criança, adulto, né? Eu já vinha fazendo isso, só que aqui era mais profundo, porque é o país, né? É a cultura, você tá falando de, né? É outro país completamente diferente do Brasil. E não foi fácil, não. Mas eu também, de novo, aquele lance do explorar o que a minha cabeça consegue fazer e o que eu consigo desenrolar com o que eu tenho, que já vinha lá de trás, eu acho que também veio aqui e falou assim, mas pera lá, será que eu não dou conta mesmo? Será que se eu não tentar uma coisa aqui, bota uma coisa diferente ali, tira esse, faz menos daquele, sabe? Foi dosando ali. Exatamente. Para chegar num... E é muito tentativa e erro. Errei também, sabe? É necessário, né? Sabe? E aí você tem que guardar o chicote, porque eu tendo, às vezes, a ficar com o chicotinho, né? Ficar aqui, ó, não sei nada. Então você tem que falar, não, sabe sim, só errou esse negocinho aqui. Mas na próxima você vai fazer diferente. E eu acho bacana porque, assim, o mais incrível, claro, você é professora de inglês,
porém você ensina japoneses. E, assim, pelo que a gente conversou, você não tem um domínio da língua japonesa também. Uhum. Assim, no meu caso também é meio parecido que eu trabalho com japonês. Entrei numa faculdade japonesa sem ter o domínio do japonês. Para mim é difícil, tá sendo difícil. Uhum. Para você, assim, como você viu isso, como você lidou com isso? Uhum. Foi algo que você, em algum momento você falou, acho que eu não vou ser capaz, por eu não saber. Tipo, um aluno vai chegar para mim e perguntar, tem como você me explicar isso? É. Porque eles estão ali para aprender inglês. Se você Sim. explicar inglês, talvez eles não vão compreender. Sim. Então você fala, só que eu precisaria explicar em japonês, porém meu japonês não é o suficiente. Como que você lida com Aí isso? você tá tocando na minha ferida. Não, eu falo porque maior, eu passo porque assim é o que me incomoda. Então, eu passo por coisas parecidas, então por isso que eu tô fazendo essa pergunta. Ó, o que eu faço e o que eu tenho feito eu preciso... Só antes de você entrar, é porque assim, muitas pessoas falam, né? Se eu não sei japonês, então para mim esse tipo de trabalho não é possível. Muitas pessoas colocam a língua japonesa, por não saber, como um empecilho ali, como uma barreira. Eu acho que não pode alcançar. Mas eu acredito que eu, por ter entrado numa faculdade japonesa sem saber japonês, assim, um básico, e você por dar aula para japonês sem ser fluente em japonês também, isso prova que é possível. Mas no nosso caso, no seu caso, eu acho que é mais ainda, né? Porque no meu caso, você também fala inglês, né? Não sei se o inglês é o... um pouco, mas... Ele fala muito bem. Não é? Eu fico desse jeito de falar inglês perto dele. Não, eu fico de boca fechada perto dele. Fala você. Né? Mas eu acho que, assim, vou falar por mim. Sim. É o que eu tava dizendo, que eu tenho ainda o que fazer para deixar minha aula melhor. Que é o meu próximo, que é o que eu tô fazendo agora. Eu comecei no ano passado a fazer aula de japonês. Então, assim, eu fui pra escola mesmo. Tô fazendo aula toda semana, sexta-feira de manhã. Vou lá, e é kanji, e é gramática. E é ser aluna, né? Sim. Por quê? Como que eu estava fazendo até então? Como professora, o que eu fazia era... Mandava, por exemplo, uma tarefa que já deixasse o aluno... que já deixa o aluno consciente do que ele vai estudar na próxima aula. Então, assim, vai ter esse vocabulário aqui. Então, galera, vocês vão chegar em casa, a gente não vai traduzir coisa aqui. Não faz sentido. Você deixar tudo preparado. Entendeu? Então, assim, isso que a gente vai fazer, 10 anos, né? 10 anos aí lidando com o povo. A gente vai aprendendo, né? Nessas horas, experiência. Não, eu acho super interessante porque, bom, você dá aula em universidades, né? Mas em escolas, ensino fundamental, ensino médio aqui no Japão, geralmente quando a professora de inglês ela entra na sala de aula, ela tem algum acompanhante que fala japonês, né? E eles não deram isso pra você? Não deram, não. Nunca tive. Não deram um socorro? Nunca tive. Mas eu acho que também, aí que tá. Mas aí eu também desenvolvi entendeu? Essas estratégias. Então, como eu sabia que eu ia chegar lá e o aluno ia ficar assim pra mim, então vamos fazer uma flipped class, né? Que é inverter. O cara já começa estudando em casa e na sala de aula eu só vou fazer isso aumentar, assim. Eu só vou dar aprimorar aquilo que ele já começou em casa. Estudou. Sim. E é o que eu tenho feito desde então, né? E outra, né, gente? Aqui, face. Né? Você vai... expressões. Sei o quê. Aí eu sei alguns termos em japonês, né? Pra poder dar aula, né? Também zero, né? Sim. Então, keywords, né? As palavras-chave, eu já deixo ali certo, né? Já no meu planejamento já tem tudo certinho. O que eu vou falar, o que vai entrar, o que eu vou falar, né? A tradução e tudo mais. Para que o aluno também não é assim, você vira aí. É aula de inglês, se vira aí. Ué, não é assim, né? Você tem que... Você vai colocando... como diz isso? Tipo um andaime, né? Que você vai colocando aqui e você vai construindo. Exatamente. Né? Então, é o que eu faço com os alunos. Geralmente, as primeiras semanas, colocar aí, sei lá, umas 2, 3 semanas, é a hora da adaptação e a hora que eu vou ensinar o aluno como ser o meu aluno. Então, é quando eu vou apresentar... Então, vocês vão fazer isso aqui na casa de vocês, vocês vão olhar isso aqui, a gente vai chegar aqui e eu tendo a seguir uma rotina. Então, o aluno não tem surpresa. A gente vai chegar, a gente vai abrir o livro, a gente vai falar não sei o quê, ela vai explicar não sei o que lá, a gente vai fazer o exercício, vai conversar um com o outro, né, nós vamos fazer, e acaba. Então, segue uma rotina, o aluno não fica... será que ela vai falar comigo e eu não vou saber? Sim, será que ela vai falar um negócio... Não, gente, calma, né?
Já teacher tá tá tudo aqui para preparado. ajudar vocês, não é doidona, não. Parece um pouco, mas não é. Eu prometo, né? Eu tô percebendo, né? E se eu tô indo, o aluno tá assim, ó, tipo... Ele não tá acompanhando, ele tá perseguindo, né? Aí é hora de voltar e falar, galera, não, né? Então, beleza, vamos de novo. Aí volta, vamos diferente, vamos de uma outra maneira, né? É estar atento o tempo todo ao rostinho, né? Porque se não tá assim, ó, né? O Você senho vê que aqui... tá viajando na Tá vendo maionese. qual? Tá nem nada. Aí você fala, galera, tá difícil, não tá? Aí todo mundo, teacher. Tá fácil não, né? Então, por isso que exige muito, né? Você ser professor é assim, você tem que dar conta dessa galera. E é assim, turmas 30, 35, 40 alunos, muitas vezes. Sim. E você tem que ficar atento ali, ó. Eu acho que que tá pra ser acontecendo? professor tem que ter um dom, né? Eu acho que sim. Você conseguiria ensinar? Eu acho que eu conseguiria na área que eu tenho experiência, né? Então, tipo, como ela tem experiência na área de idiomas, querendo ou não, eu sou na área de modelo. Então, eu gosto de falar sobre isso e dei fica à aulas, vontade. inclusive, em escola de fotografia para modelos também. Então, eu conseguia ter essa interação. Mas se é algo que eu não tenho conhecimento, se me solta ali para falar inglês, eu já tenho... Não sei, algo me trava. Eu preciso fazer aula de inglês, porque eu entendo tudo que me falam, mas na hora da resposta, eu, tipo... Como que eu vou montar as palavras para falar, mas esse né? Então, aí a gente vê a mas é o que importância de acontece aprender, comigo. né? Acontece comigo com o japonês. Eu entendo muito, mas na hora de falar... E o quê? É mi? É o a? É o o? É Sim. qual que? É hã? Né? Então, Como que eu vou o japonês reformular eu já isso? tiro de letra, não tenho sotaque nem nada, tranquilo. mas isso me dá muita curiosidade também para aperfeiçoar o meu inglês, principalmente. Mas a gente tem um pouquinho de dificuldade, né, no dia a dia. A gente não sabe nem falar português direito. Perde a verdade. Sei disso, né? Mas eu acho que, assim, a faculdade faz isso também. Olha, eu tinha uma ideia de que, sei lá, e muita gente acho que tem essa ideia. Vou perguntar para as pessoas que estão assistindo nós aqui, ó. Que, às vezes, as pessoas pensam que a Letras em Inglês, por exemplo, é um cursinho de idiomas. Então, a gente vai lá, vai aprender inglês e pronto, você já pode dar aulas. Galera, ainda bem que é tão diferente disso. A gente aprende a importância da linguagem, que forma pensamento, Caramba. que cria conceito. A gente estuda sobre filosofia da linguagem, a gente fala sobre psicologia, a gente fala sobre comportamento, a gente fala sobre identificação, como você se identifica no mundo. Caramba, não A gente fazia fala, ideia. é muito, muito maior do que aprender inglês. Então, acho que isso também, né? E acho que é por isso que eu me apaixonei tanto pelo meu curso. Eu sou a pessoa que é a maior fã de letras em inglês que você vai conhecer na vida. Porque esse curso é sensacional. Eu faria de novo, Não, porque- pra você ter ideia. Não, pelo que você tá faria de falando, novo. ele te ajuda a ter um autoconhecimento, né? Exatamente. Sabe? De se Interessante. reconhecer no mundo, de se reconhecer enquanto cidadão. A sua autoestima também está muito ligada à linguagem. E aí, como eu disse, né, eu participei de várias coisas na universidade. Então, eu também fui um pouquinho para psicanálise. Aí você vai lá, Caramba. um pouquinho estudar um pouquinho de psicanálise. Aí você vai um pouquinho ali. Aí você vê teoria linguística. Aí você fala, caraca, a gente é muito doido. Olha o que a gente criou, sabe? Olha o que o ser humano fez. Né? Então, acho que tudo isso... Né, todo esse Vai conhecimento que eu muito tive, toda além. essa teoria que eu tive na universidade, e depois na prática, você vai para a sala de aula, cada pessoa aprende de um jeito, cada pessoa se comporta de uma maneira, cada pessoa quer ser tratada de uma maneira. Tem aluno que quer ser corrigido na hora, tem aluno que odeia ser corrigido na hora, tem aluno que você tem que tocar umas vezes no braço e falar, tá tudo bem, tem aluno que se você faz assim, ele já tira o braço. E isso tudo faz parte da aula. Isso Tem que tudo. aprender a lidar com pessoas. Exatamente. Então, assim, é um trabalho que, sei lá, eu acho que já tinha um pouco já tinha uma coisa minha ali de já gostar, acho que também de ter mudado para o Japão ali quando tinha 13 anos, acho que já me ensinou um pouco sobre diferença, entendeu? Né? Nada é descartado, né, gente? A gente vai Sim, tudo um aprendizado. acumulando e tal, né? Então, acho que tinha isso já, de já ter se adaptado já a um outro país. Depois vem essa fome de mundo, essa vontade de conhecer, essa coisa doida da aventura, da viagem, de conhecer gente que sempre estava dentro de mim. Aí você junta isso tudo e fala, Carol, agora você vai trabalhar fazendo isso. Você quer? Você gosta? Adorei. Aí você pergunta, você gosta do que você faz, Carol? Gente,
assim, às vezes é meio feio falar, mas eu ganho dinheiro pra fazer o que eu amo fazer, que eu já fazia de graça. Não é feio. Ô, louco, gente, né? Então, assim, e uma coisa alimenta a outra. Como eu falei, é isso que é o mais legal. Enfim. Não, Me empolga um pouco. Isso tá maravilhoso. Eu não fugiria Perfeito. da aula dela jamais, sabe? Até eu fiquei com vontade de aprender inglês com a não, Carol pode. agora. E tanto que dá curiosidade pra saber sobre o seu futuro, porque você dá aula dentro de universidade, você falou que dá algumas aulinhas em particular ali, eu já tô muito interessada se Pois você é. dá aula. A gente quer saber se você dá é. aula no particular, porque acredito que quem tá assistindo a gente e vendo você assim com esse carisma de que você também consegue, a gente quer saber se você vai dar aula também pra nós. Olha. Qual que são os planos Pois futuros Quais são os da seus Carol? planos? Estamos muitos Teacher planos. Carol. Teacher Carol, muitos planos. Teacher sempre. Ó, muito animada. Pois é. Aí comecei ano passado, né, a dar aulas online. Então, assim... Porque é o tal do negócio, né? Eu tava dando aula pra japonês, tá tudo certo, tá tudo bonito, tô gostando, tô feliz. Só que eu pensava, tem tanta gente aqui no Japão que às vezes chegava e me falava assim, Carol, eu queria muito viajar, mas não vou porque eu não sei falar inglês, então, aí pra ir chamar os outros pra ir junto comigo, eu não quero, e tal, não sei o quê. Eu falei, mas por quê, né? Vamos fazer aula, então. Ou então, nossa, mas se eu soubesse inglês, será que eu ia conseguir fazer um... Consegue. Ah, mas eu não sei falar japonês, mas se eu falar inglês, será que eu consigo outro emprego? Gente, dá, sabe? Dá. E aí, brasileiros que chegavam em mim falando, eu falei, eu quero ajudar essa galera, porque é a minha galera, não é? É a minha galera. E é onde que o inglês mudou minha vida completamente. Completamente. A gente tá falando de uma pessoa que saiu lá de Bela Vista, Paraíso, norte do Paraná. Beautiful View of Paradise, entendeu? Aqui, ó, 20 mil habitantes, uma cidadezinha. Família mega humilde. E que tá aqui agora porque estudou e tarará, e inglês, sabe? Porque o inglês fez isso tudo também. Então, eu queria muito, de alguma maneira, devolver, assim, de alguma maneira ajudar os brasileiros também. E aí, no ano passado, eu comecei essas aulas online. Comecei ali com um aluno. Aí, de repente, tem outro aluno aqui. E agora eu tô aí com alguns alunos. E esse mês eu lancei o meu curso de inglês para viagem, galera. Então, assim... Começou esse mês? Começou esse mês. O meu curso de inglês para viagem, que prepara as pessoas. Porque eu pensei, eu amo viajar, né? Amo viajar desde sempre. E saber falar inglês faz diferença, sim, 100%. Né? Principalmente no aeroporto, né? Acho que é o primeiro contato ali. Quando você sai do Brasil ou sai aqui do Japão para ir para outro país. Não, e a gente... Eu só não gosto do aeroporto de Paris. Porque, eu acho o inglês deles tão difícil, sabe? E eles olham meu documento, eles veem que meu sobrenome é francês. E eles já vêm falando francês, né? Aí eu já peço desculpa em francês, né? Porque lá a gente tem que ser educado, senão só falta dar um tapa na cara da gente, né? Se a gente não fala... Desculpe. Não, aí eu começo a falar um pouquinho de inglês ali pra saber me comunicar, porque o aeroporto lá de Paris é grande, você tem que pegar um trem lá dentro pra você ir pra outra plataforma, né? E me dá uma raiva, porque eu acho que o inglês deles são péssimos, porque eu já tenho um problema de audição, por causa do sotaque, né? E já acho uma dificuldade muito grande deles falarem, então... Mas acho que é falta de conexão com pessoas de outros países que falam inglês. Com certeza. Quando o Alan... Né? Cadê o Alan? Eu e o Alan, quando a gente era adolescente, a gente combinou que a gente ia pra Austrália junto, a gente juntou a grana pra ir pra Austrália, né? Ela, vem aqui, dá um oi pra gente, ela aparece aqui, a gente dá um oi, poxa vida, são jóia. E a gente tinha esse sonho da gente estudar fora, da gente aprender o idioma, né? Sim. Você foi? Não, e não foi, eu também não, sabe? A gente fez planos completos, juntamos a grana e fomos pra plano diferente. Mas o que reforçou meu inglês foi o canto, que eu fazia show de bossa nova e MPB, mas cantava em inglês também. Caramba. E ter morado aqui em Tóquio um tempinho reforçou mais ainda porque tinha que saber falar. E eu falava que eu sabia falar inglês, mas eu só entendia, eu não sabia falar muito bem. Mas é muito importante a gente aprender o idioma novo, até pra gente viajar principalmente. Mês que vem eu tô indo pra Tailândia e como que será o inglês lá da Tailândia? Eu fico pensando nisso, sabe? Mas se adapta, né? Vai ouvindo ali. Sim. Good e... Como que você aprendeu inglês, Alan? Eu? Conta. Sozinho? No vídeo, filme, ouvindo música. E com o Matt, né? E como eu tinha que aprender a falar inglês, ele me ajudava.
Um Legal. amigo australiano Ah. que trabalha com ele há 7 anos. Não foi pra Caramba. Austrália, mas veio um australiano até Sim. você. Ó, Aí, trabalhando com Aí ele, foi me sim. ajudando, foi corrigindo quando eu tava errado e eu fui aprendendo. Uhum. legal. E é como então que eu uso mais o inglês, aí acabou ficando de boa. Olha né? que Ah, o legal. Alan é hora. expert, Tá vendo? gente, É o que a demais. gente estava falando, né? Eu acho que fazer aulas, ir para a universidade, né? Isso que eu vivi, isso que eu fiz, é um caminho, né? Gente, tem vários caminhos, né? Sim, sim. Para aprender inglês, para aprender qualquer coisa, né? Para se desenvolver, Pra né? você, qual que foi, assim, o maior impacto que, hoje, analisando num contexto geral, que o inglês fez diferença na sua vida? Aprender o inglês. Maior impacto. Num contexto geral, assim, que você fala, pô, o aprendizado da língua inglesa me permitiu isso. Me Não, eu acho que possibilitou é isso tudo que eu vivo hoje, né? Assim, o estilo de vida que você tem hoje. no caso. exatamente. Sabe, eu não trabalho igual eu trabalhava antes, né? Eu não entro, né? Eu não começo às 8 e acabo às 8, sabe? Eu tenho esses... Eu dou as minhas aulas e ainda tenho tempo de ler, eu ainda tenho tempo de ir na academia, eu ainda tenho tempo de ter ideias e lançar cursos, eu ainda tenho tempo para viajar. Então, assim, o trabalho não me consome, Sim, sim. entende? Não é igual antes, né? Que você tá lá na fábrica, aí você chega cansadíssimo, você quer fazer o quê? Dormir, né? Você tá cansado, né? Então, o meu trabalho hoje, ele é 100%, me permite viver essa vida que eu queria viver, Legal. entende? Essa vida que é conhecer pessoas, ajudar pessoas, né? E também pro meu próprio benefício de viajar, de poder conversar com as pessoas, de conhecer mais o mundo, de me conhecer melhor. E isso tudo o inglês que permeia, né? Tudo Proporcionou, isso, né? Exatamente. Ah, eu acho maravilhoso, porque ela fala com muita paixão sobre dá você pra ver dar que ela, aulas Verdade. e... ela ama o que faz, literalmente. Exatamente. A gente Dá pra ver já- o brilho nos olhos. Geralmente a gente faz o que dá dinheiro, não o que a gente ama, sabe? Então eu acho incrível demais essa sua trajetória, hein? E vamos enfatizar que a gente precisa realmente sair da nossa zona de conforto e estudar novos idiomas. Você tem vontade de aprender um idioma novo? Então, eu tenho feito aula de japonês, né? Porque quero ficar por aqui e acho que também vai ajudar na minha prática, né? Na sala de aula. E depois disso, eu não sei se eu tenho outro. Eu gostaria muito de saber falar espanhol. Porque hoje, eu falo espanhol depois que você toma um negocinho. Umas ou Sempre. outras Eu não ali. sei o que acontece comigo, que habla um pouquinho de espanhol, que estou um pouco borracha. Mas é um espanhol, né? Nada a ver, né, gente? Mas É o então eu famoso gostaria... portunhol. Exatamente, O portunhol. que só aparece, essa personalidade do espanhol só aparece depois de uns goles. Certo. Gostaria de saber falar bonitinho espanhol. Acho que Ai, espanhol. é lindo. Eu acho lindo. Espanhol. Ai, as meninas falando espanhol, Acho bonito principalmente, eu demais. acho tão caliente. Concordo. Acho que isso aí. Eu sei. E é muito bom, assim, tipo, falando da minha profissão, voltar pra sala de aula e ser aluna, e aí lembrar, pô, é difícil pra caramba aprender outro idioma, né? Tipo assim, você tem que insistir mesmo, não é fácil. Às vezes as pessoas olham e falam assim, mas cara, você dá aula, é muito fácil pra você, porque você já dá aula, você é professora. Corta pra Carol lá, candi. Sair da letra Ricardico. redonda pra fazer pauzinhos, Mas como né? professora, você acha que você consegue implementar algumas técnicas ali para você, pro seu aprendizado render mais, no caso? Então, tem. Eu sei os caminhos, eu sei. Aham. Ajuda. Mas se eu não sentar a bunda na cadeira e Não escrever, vai- escrever, você não escrever, vai escrever, aprender não da tem noite pro fórmula dia, né? mágica. Não existe Exato. aprender de graça. A gente tem que se esforçar. É a constância, né, gente? Ponto, né? É isso. Então, assim, não tem... Ah, porque você é professora é muito fácil. Ah, porque... Gente... É fácil? Não. Decorar 2.000 kanji é fácil? Não é? Porque eu sei a pessoa... Ah, é fácil. Não é fácil, né? É constância. É não parar. A constância né? é a chave. É isso. Não tem jeito. E para quem quer aprender, assim, o inglês hoje, assim, qual seria o conselho que você dá? Ou até mesmo a pessoa que ainda tá cogitando, ele fala, tenho vontade de aprender inglês, mas não sei se eu Não sei deveria. se é pra mim. Né? Se é Tem pra mim. dessas também, Isso, né? isso. Tem um Tem pessoal pessoas que... Nossa, eu já Qual- dei aula pra pessoas que falam assim, mas pra quê que ó? Não é pra mim, não. Isso aí, nada a ver. Lá onde eu moro no interior, lá, que é Hamamatsu, querendo ou não, eles têm um certo preconceito com quem fala, tipo, outro idioma. Tipo, sou brasileira, né? Eu falo português, eu falo japonês e me enrolo no inglês. Consigo me comunicar o suficiente para eu conseguir fazer minhas coisas, né?
Mas lá, os alunos de lá, eles já têm essa coisa de que, não, é só japonês que você tem que falar, entendeu? Então, eu acho que, pelo menos lá, assim, eu senti um pouquinho de preconceito na parte de você querer aprender um idioma novo e eles se sentem um pouco, tipo, ultrapassados, não sei se é uma falta de respeito com eles, apesar da gente falar o idioma, eu falo o idioma fluente, no caso, mas eu sempre via o inglês como algo negativo, na verdade, principalmente lá, porque eu sofria muito bullying na escola. Então, se a professora chegasse assim, Larissa, eu quero que você fala. Eu tinha vergonha de falar, porque eu não tinha o mesmo sotaque japonês, a gente tem a língua desenrolada, né? Mas isso me prendia pra caramba, você acredita? Morria de medo de falar inglês na aula de inglês na escola. Mas será que não tem muito a ver também com a cultura de escola aqui do Japão? Porque, Exatamente. por exemplo, no Japão, as pessoas não querem se sobressair, né? Acho que é errado você sobressair. É verdade. Não tem é? muito isso. Tem essa... Eles tendem a proteger o que é o todo mundo igual, né? Então, se você sai um pouquinho... Peraí. Tá? Padrão, né? Aqui eles priorizam o padrão. Uniforme, jeito de sentar na cadeira, tudo é padrão, né? Tem padrão, essa é Então, verdade. provavelmente você tenha sentido um pouco disso, assim, né? De ser a diferente. Além de ser, né? De ter os olhos diferentes, de ter toda a aparência, né? Cara, sofria pra caramba. Tanto que minha mãe, a gente se mudou de cidade, porque na escola que eu estudava já tinha pouco estrangeiro. E os que tinha já tava no último ano, né? E eu sofri um preconceito muito grande, até por ser brasileira, porque na época meu cabelo natural é mais loirinho. Então eu sentia esse negócio de jogava Você material sobressai, meu na aula de inglês, que eu tinha uma letra mais bonitinha. As meninas até me zoavam por eu ser perfeitinha no que eu faço, sabe? Querer fazer Acertar e bonitinho, fazer o certinho. certo, né? Então rolava esse preconceito, não sei porquê, mas tanto que bullying. é um bullying, exatamente. Sofri bastante bullying na minha infância. Acontece preconceito, acho que principalmente aqui no Japão, assim, justamente por você ter que estar dentro do padrão deles, né? Mesma cor de cabelo, mesmo uniforme, mesmas coisas. Então, minha mãe ter me tirado da escola onde eu tava, que eu cresci com a galera, porque eu fui da primeira à sexta série com uma galera. Aí a gente foi pro Chugaku, e do Chugaku, o pessoal, tipo, parece que fica estranho, sabe? Na escola. Eu acho que eles estão virando mocinhos. Eles ficam os assim. adolescentes. Os adolescentes, né? E aí vira as costas pra gente, não quer mais brincar nem nada. Nossa. Então, ter trocado de escola foi uma coisa maravilhosa que minha mãe fez, que na escola que a gente foi pra cidade grande, eu não sofri nenhum bullying. A professora de inglês era tranquila também, eu gostava bastante. Mas o fato de sofrer o bullying na escola japonesa por eu ser estrangeira, principalmente, era algo que tinha me afetado bastante, né, na época. Eu acho que deve ser difícil. Sim, e ainda na época eu tinha uma doença crônica, né? Eu tinha epilepsia. Caramba! Sim, então a minha epilepsia era muito emocional. Então, se eu ficava muito nervosa, eu já tinha uns trecos ali, sabe? E isso já reforçava mais ainda o bullying. E aí fazia com que eu não quisesse falar. Ah, passou uma barra, hein? Sim. Caramba, Foi bem difícil. Gente. Quanta coisa. Mas ainda sou apaixonada em aprender outros idiomas também. E admiro bastante quem sai dessa zona de conforto, sabe? Porque mesmo eu ter passado por tudo isso, não me impediu. Eu não cheguei, eu olhei pra minha mãe e eu falei, eu quero ir pra uma escola brasileira porque eu sou diferentona demais e eu não tô gostando, sabe? E na época, a gente não tinha condição, minha mãe não tinha condição de pagar uma escola brasileira pra mim, né? Então, foi na cara e a coragem, e isso fez com que eu trocasse muito de escola, né? E isso acabou já interferindo bastante, porque eu sempre tava meio atrasadinha com tudo, né? Mas foi... Mas mesmo assim você não desistiu, isso que... Não desisti. Me formei na escola japonesa, fui até o fim lá, mandei todo mundo se foder e foi. E foi. Tem que ser assim. Sim. Sou brasileiro, não desisto nunca. Jamais. Tá no sangue. A Lari tá aqui pra provar isso. Claro, gente, E uma hoje tá barra. aí, fala fácil, japonês. Hoje eu falo, hoje em dia até conversando com os japoneses, porque tive que fazer estágio aqui em Tóquio para trabalhar em lojas de roupa também, porque eu trabalhava no shopping lá na minha cidade aqui no Japão, né? Então, às vezes a pessoa fala, nossa, tipo, você não... Tipo, o jeito que você fala o japonês não condiz com a sua aparência, Deve né? ser até estranho, né? Acham super estranho, eles acham super estranho eu falar sem sotaque. É engraçado, né? Porque, por exemplo, eu também não falo japonês, mas falando inglês, às vezes, mas
Você é brasileira. Exatamente. Então, acho que é um preconceito de maneira... de um outro jeito, mas é um Sim, preconceito sim, também, né? Como assim, brasileiro não pode falar inglês, né? Então, assim, ué, gente, onde que diz que não dá, né? Não, eu Onde tinha que tá muita escrito briga que não com dá, isso, né? porque a maioria dos lugares que a gente vai tá em katakana, tá em inglês, entendeu? Então, quando vinha esse preconceito de você fala outro idioma, estranho e não sei o quê, eu falava, gente, vocês usam o tempo todo o idioma inglês. Ai, o japonês fala pra tudo, É ele verdade. usa e fala errado ainda. É. Então, eu não tô nem aí com ninguém. Mas eu estou muito interessada na aula de inglês, viu? Vamos A fazer gente vai essas conversar aulas, depois. Pelo amor de Deus, sim. Mas e aí, qual que é o Sim. conselho que você dá pra galera que tá o querendo? conselho. Primeiro conselho é, fala comigo, né? Tá lá. Bom, gente. boa, Vamos falar mandou da muito arroba bem. dela já. Muito bem. Aproveitar, já pode procurar. Não, isso também. Mas aí, de novo, cara, tem milhões de maneiras, né? Eu acho que de você começar, de você continuar, né? Tá aqui o Alan para contar a história dele, tá aqui você também, senhor Sandro, para contar pra gente. Então, aprender, basta você estar disposto a, né? Porque você pode aprender em qualquer lugar. Você certo? acredita que é importante a pessoa ter um objetivo para ela aprender inglês? Vamos supor, uma Olha, pessoa é a que não primeira tem coisa que eu objetivo pergunto. e uma pessoa que não tem, só tá estudando porque os pais Primeira colocaram ele na coisa que eu escola. pergunto. Primeira Acho coisa que que eu isso tem uma pergunto, o aluno diferença. chega em mim, a gente faz uma aula trial lesson, Uhum. uma aula... De avaliação ali, gratuita. Uma primeira aula, isso. Uhum. E primeira coisa que eu pergunto, tudo bem, tudo bom? E qual que é o objetivo? Né? Que eu preciso saber, o que você quer fazer com o inglês? Porque eu vou te ajudar e eu vou te guiar, e vou, só que você precisa saber também, mais ou menos, pra onde você quer ir. Tem Porque o- senão, onde que eu vou te levar? Você já pegou o caso que, Ué, que o aluno é chegou, que eu eu tô vou- aqui porque meu pai quer que eu aprenda inglês. Então, aí é diferente. A gente Mas você já pegou casos já assim? trabalhei, sim, ué. Criança, qual que é o objetivo da criança de estar lá? Nossa, deve... É porque eu quero um emprego bom, eu tenho 5 anos. Não, Meu não Deus é do céu. isso. Então, é diferente. Uhum. Né? Ali a gente tá lidando com uma outra São tipo de aula. públicos diferentes. Mas adultos que chegam em mim, Carol, eu quero fazer aula de inglês. Primeira coisa é, por quê? O que você quer fazer? Porque daí eu vou conseguir te mostrar o que eu tenho para te oferecer e como que esse é o meu plano para chegar lá. O que você acha? Você acha que funciona? Vamos assim? E aí depois a gente conversa e precisar mudar? Show. Esse é o combinado. Até porque, se chegar no meio do caminho o aluno falar assim, eu não sei, quero mais, a professora não tá boa. Mas ele também não sabe para onde ele quer ir, ele não sabe o que esperar, eu também não sei o que ele tá esperando. Então, assim, para evitar isso, a primeira coisa que eu pergunto é o porquê. Sabendo o porquê, aí a gente consegue traçar ali um caminho, né? Legal. Possível caminho, né? Para chegar no objetivo. Mas sobre começar, sobre quem quer aprender o outro idioma, para mim, Carol, eu funciono com aula, com rotina. Então, por exemplo, para mim, eu sei que toda sexta-feira de manhã, das 8 às 9 da manhã, eu vou sentar e eu vou ter essa aula de japonês ali com a minha professora. E isso me prepara aqui durante a semana. Então, eu tenho tal dia para poder fazer a tarefa. Então, eu vou sentar e vou fazer a tarefa para chegar lá na sexta-feira. E essa 1 hora vai ser do japonês. E é só isso que eu vou pensar. É uma organização, você se Exatamente. organiza aí para sua semana. Exatamente. E eu funciono assim, eu sou analógica, velha, que preciso de um professor. Tem gente que não precisa. Tem gente que assiste vídeo no YouTube e aprende, entende? Então, Eu não, eu esse preciso É um da outro troca, assunto sabe? também que eu quero entrar, inclusive. Você, um dos assuntos da atualidade, que muita gente fala sobre isso, e eu até queria saber da sua opinião como professora. Uhum. Você se sente ameaçada com o chat GPT? Ameaçada? Eu É uma boa já pergunta. Vou falar, É não, uma porque ótima pergunta. Não me sinto ameaçada, pode vir chat. vem com tudo. Pode vir, entendeu? Não, por quê? Porque o que eu ofereço, olha aí. O que tô eu gostando. ofereço na sala de Ela aula... sabe vender o peixe. Ela sabe? Pode, Claro que gente, sabe. Vocês estão me dando espaço, eu vou aproveitar. O que eu ofereço na sala de aula é muito além do inglês e só o inglês. Isso aqui junto B Não, com com A vai certeza. esbar. Não é isso. Ou B, dependendo. Depois da É sua muito história além disso, aqui, né? tudo Então que você conviveu. eu confio, porque e é isso, e aí que tá, né? Por que eu gosto desse tipo de aula? Por que eu sou essa professora? Porque eu tive professores assim, e eu amava esses professores. Entende? Né? Tem isso. Então, eu tinha um ideal. Que professora que eu quero ser? Eu nunca quis ser a professora entra calada, sai muda. Sabe aquele negócio? sim. Não sabe do aluno, o aluno não sabe dele, não tem uma troca, não tem uma emoção, não tem sabe? E aí, gente? Exato. O que vocês estão fazendo? Não tem.
não gostava. Gostava do tipo do aluno, do professor que falava assim, galera, bora que isso aqui, final de semana, ou então vai ter um show, vai ter uma viagem, fui não sei pra onde, li tal livro, assisti um filme. Gente, assistam. Eu queria ser esse tipo de professor. Sim, sim. Esse tipo de professor. Eu tive professores assim também. E não é inspirador? Não é Demais, gostoso? demais. Mas que a pessoa tem um tesão tão grande de viver que você fala, eu quero fazer parte disso. É bem Eu quero isso. sentir isso. E eu sempre quis ser essa pessoa. Então, Legal. pode vir, senhor chat. Chat GPT. Nossa inteligência Que eu tô artificial que pronta, cria tô cursos pronta. online. Então, eu fiz justamente essa pergunta justamente por isso, porque muitas pessoas podem até falar, para que eu vou precisar de um professor se hoje eu posso aprender com inteligência artificial? Até pode, e não é errado. E Se a tem pessoa é gente- autodidática, ela vai conseguir. Eu mesmo utilizo para aprimorar a minha pronúncia. Uhum, Eu uso bastante, tem recurso de fala agora, Sim, é aham. maravilhoso. uhum, Porém, não substitui um professor. uhum. Não Então, tem mas como. aí que tá, de novo. Que tipo de professor que você gosta, Então, né? Porque exatamente. tem gente que não gosta da Carol. Tem gente que acha muito. Tem gente que não gosta de ver gente. É, exatamente. Nossa, a professora vai falar de novo, não sei o quê. Tem gente assim, ô louco, gente, né? A gente não é, né? Não é tudo maravilha. Óbvio que eu sei que tem acho alunos que, né, não façam o estilo. Sim. Porém, eu tenho que entender também que, né, eu não consigo ser outra. Eu sou essa e é isso aqui que eu trago. Gente, é isso. E tem 1 milhão de outros tipos de jeitos de aprender, outros tipos de professores, outros contextos, né? Outras maneiras. É isso que eu ofereço. É que a gente Né? pode utilizar essas ferramentas E como você pode complemento escolher, né? do Olha que aprendizado. delícia. Sim, não, né? Essa é a beleza da coisa, da Sim, internet, principalmente. Que você pode escolher. Ah, eu quero assistir X vídeos. Você vai lá e vai ter vários. Ah, não gosto desse tipo, eu quero assistir desse tipo. Vai ter também. Né? Ou então, né? Essa é a grande beleza do mundo, que tem vários tipos. Sim, sim. Basta você escolher qual que é o teu e vai. Né? Ah, eu tenho uma curiosidade, porque... Vai. Pergunta de mãe, principalmente, que eu sou mãe. Bora. Meus Manda. filhos... Você falou que você tinha essa curiosidade desde criança, que você falava... Exatamente. Os meus filhos, eles fazem a mesma coisa. E eles me pediram pra ensinar eles a falar inglês. Então, eles às vezes estão lá na televisão, mexe, volta... Mamãe, você sabe o que é pineapple? E eu, não, o que é isso? Ele, mamãe, é abacaxi. Eu, nossa, que incrível. Então, assim, hoje eu vejo as crianças... Na minha época, não, né? Quando eu era criança, que não tinha. Mas hoje em dia, cada filho meu, eu dei um iPad para cada um. E eles usam ferramentas muito interessantes, né? Porque eles gostam de aprender a escrever. Esses dias... Eles estavam dando uma aula para mim sobre Demais, vocabulário, sobre gramática, que coloquei eles na escola brasileira porque eles me pediram. Que eles não estavam conseguindo se adaptar na escola japonesa. Ele chegou em mim e falou, mãe, não tô gostando de ir pra escola japonesa. Eu falei, por quê? Ele, não sei, eu não gosto da energia. Aí eu, tipo, tá bom, vamos ir pra escola brasileira. E eles estão numa adaptação incrível. Eles gostam, eles querem, só que eles têm a vontade de aprender o idioma. Eles têm 6 anos de idade. Que legal. E eles ficam falando errado, fica treinando, gosta. Pra quem, assim, principalmente pras mamães aí que estão assistindo, a importância de colocar a criança a partir de qual idade para aprender o outro idioma? Porque eles estão Boa aprendendo pergunta. português agora, querendo ou não. Eles estão na fase de alfabetização, né? Atrapalharia se eu colocasse eles numa aula de inglês, porque Não. eu tava pensando entre o Kumon japonês e do lado da minha casa tinha um Kumon inglês. Que aí já seria um presencial para eles. Não sei se é bom ou não, mas eu tenho essa curiosidade da criança. Que fase que a criança é bom aprender? Se atrapalha um pouquinho os estudos conforme ele já tá Não. estudando. Não atrapalha porque o aluno, a criança nem se dá conta, né? Hoje, aqui, quando eu cheguei no Japão para dar aula de inglês, eu dava aula na universidade, também tinha turmas de criança, a partir de 5, 6 anos. Na minha aula, a gente não é igual na universidade. Não é, sei lá, a estrutura do verbo to be, do coisa, do simple present, isso aqui, inverte, faz... Não é isso. O que as crianças fazem é aprender vocabulário, tem uma adaptação, tem uma familiarização com o idioma. Então, é muita música, é muita brincadeira, né? É um aprendizado que não parece aprendizado. Eles aprendem se Eles nem divertindo. sabem que eles estão aprendendo. É que a gente usa bastante, na língua portuguesa, são vogais e consoantes, né? Então, seria a mesma
estratégia. Exatamente. Que Né? interessante. É isso, né? Que Então muito não interessante. vai influenciar no desenvolvimento. Não vai na atrapalhar. verdade, Então eu posso colocar vai eles em melhorar, aulas, né? porque se eles têm interesse, eu posso ir Exatamente. colocando, Olha, então. eu quando era criança, eu né, não tinha condição alguma de aulas de inglês. O que eu fazia, quando eu comecei a aprender a ler e tudo mais, a minha mãe é muito fã, mãe, beijo, da Madonna, Queen e coisa e tal. E lá nos 90, nos CDs, vinha lá o encarte com a letra Sim. das músicas, certo? A Lari não é dessa época. E aí... e Calma aí, que quando eu era Eu- criança, eu ligava na rádio pra pedir música, hein? Eu fazia o quê? Eu achava super legal, primeiro que eu já achava super legal a coisa do inglês. E minha mãe, fã, obviamente você quer o que? Agradar a sua mãe, não é mesmo? Aí eu escutava a música com ela ali, e aí eu pegava o encarte ali e tentava cantar junto. Não fazia ideia do que eu estava cantando. Aí você pega uma criança que tem 8 anos de idade, estava assim, like a virgin. E aqui, ó. Sem ideia nenhuma do que Sem ela ideia pronunciando. alguma, mas eu lembro até hoje. Por quê? Porque eu ficava, divertido, achava era divertido. incrível. Que tava escrito, tipo, Blue E e era Blue. Que isso, gente? Eu achava o máximo aquilo. Então, o que eu aconselharia, não sei enquanto a escola ou não, mas disponibiliza isso, sabe? É o iPad. Então, deixa o iPad, mas coloca alguma coisinha que, de repente, a criança consegue associar ao português. Seu filho tá fazendo, né, os seus filhos estão fazendo, de, mamãe, sabia disso aqui? Sabia que isso aqui? Igual eu fazia, mãe, tá escrito Blue E e fala Blue. E minha mãe falava, que demais! Eu falava, Sim. Eles estão falando o alfabeto agora em inglês. É e por conta incentivar, própria, interessante. né? É Legal. facilitar esse acesso, né? Que é o que você já está fazendo. Então, assim, antes de se preocupar qual idade, coisa e tal, cuida para que esse interesse não se perca, assim, sabe? Que continue sendo fã. E não, vou ter que sentar, nossa, tem prova, tem não sei o quê. Não, o inglês e tudo, né? Pode ser muito divertido de se aprender. Depende de como você aborda. Como que vai ser abordado? Se fosse, de repente, uma exigência sua, provavelmente, não sei se eles iam estar tão interessados assim. Então, deixa livre, deixa vir, né? Facilita, expõe bastante o idioma, que é outra dica, né? Se quer aprender um idioma, você tem que estar exposto Tem aí. que estar exposto. Você tem que ouvir música, tem que ouvir podcast, você tem que ler, você tem que ver filme, série, pessoas que se admiram. Olha lá, o TikTok, o que seja, né? Você precisa estar em contato, Eu faço né? muito isso, eu baixo muito conteúdos, assim, que eu gosto, memes, piadas, coisa de barbeiro, assim, em inglês pra ir aprendendo vocabulário. Então, eu vou aprendendo assim, porque hoje em dia a gente passa a maior parte do tempo ali, quando tem um tempo livre, no celular. Então, eu aproveito esse tempo que eu tenho, tô rolando ali, mas eu tô vendo algo que tá me agregando também. É engraçado, mas ao mesmo tempo tá sendo um aprendizado. Aí eu tô na fase séries japonesas. Eu tô assistindo uma então, série atrás da outra. Às vezes eu tô lá japonês também. deitada pra dormir e tô ouvindo Nankata. Sabe assim? Nani. A cabeça tá aqui, ó, em Nihongo, sabe? Mas é isso, né? Sim. Expor, né? Mas acho que hoje, assim, deu pra ter as dicas que você deu agora para aprendizado do inglês, deu pra gente entender, o pessoal que tá em casa também ver a importância do aprendizado de um novo idioma, como faz a diferença, como você consegue ver o mundo de uma forma diferente. Então, nós trouxemos a Carol hoje aqui para estar passando isso para vocês. E, claro, o inglês mudou sua vida, não foi? Sim. Da mesma forma que também, no caso, você fala um pouco de inglês, mas também fala outra língua, que é o japonês. Isso para você também abriu outras oportunidades, Me né, Lara? ajuda em qualquer coisa. Eu que mexo em computador, principalmente, que eu tô ali o tempo todo, tem coisas que a gente não consegue na língua portuguesa, querendo ou não. Então, eu me esforço bastante para entender e eu gosto muito de ler em voz alta, né? Para mim não errar o accent. Então, a gente tá ali no Isso é importante, perfeccionismo. é importante. Arrasou. E eu acho que é isso, galera. A gente dá o pontapé inicial aí. O pontapé inicial hoje aqui é vocês procurarem a Teacher Carol. A gente vai deixar o arroba da Teacher Carol aqui pra vocês entrar em contato e rezar pra ela começar a liberar esses cursos rápido. Porque a gente quer viajar o mundo. Isso aí, galera. E pra Bora quem ver quiser- esse mundo bonito. Quiser entrar em contato com você, pode mandar mensagem direto no seu direct. Qual que é o seu arroba? Pode, eu sou @Caroline. Aí, ó, francês. Caroline. Caroline. Ou Carolina Katayama, né? Carolina Katayama no Instagram, no Facebook. Não tem o TikTok, Nós mas vamos a deixar ali gente embaixo aí também pra Deixa aí galera. embaixo, a gente vai aparecer aí descrição. embaixo. Pode procurar, pode mandar mensagem. Vai ser um prazer conhecer, né? Todos vocês e ajudar no que eu puder ajudar.
né? Já tá Seja ajudando com muito. inglês, seja com, né, com alguma piadinha, meio sem graça às vezes. Às vezes meio sem graça. Uma piadinha. Eu me coloco à disposição para, né, atender todo Legal, mundo aí que tem legal. interesse. Tá bom? Estejam todos abertamente à vontade para mandar mensagem para Carol, porque ela é uma professora gente boa, gente. E Obrigada, para quem Mari. quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho também, quiser dar aquele talento no cabelo, pode entrar lá no meu @sanucci, segue lá, manda uma mensagem que vou estar respondendo o mais breve possível pra gente estar fazendo um agendamento. Quem quiser conhecer um pouco também da trajetória da Lari, Sim, estudo marketing digital, social media, então Gamer. minha vida, gamer principalmente, fico com a cara na frente do computador, qualquer dúvida que vocês tiverem também pode mandar mensagem para mim. agradecemos muito a todos vocês que ficaram, acompanharam até aqui, galera. Isso já prova que vocês fazem diferença daquele 1%. Estão procurando aí evoluir na vida de alguma forma. E deixa aí embaixo aí nos comentários o que você achou desse episódio, se vocês têm vontade de aprender inglês ou outro idioma que seja, até mesmo japonês. E qual é o plano de vocês, qual é o objetivo para vocês estar aprendendo um novo idioma? O que vocês acham que faria de diferença na vida de vocês? Deixa aí embaixo que nós vamos estar comentando. Mais alguma coisa, Lari? Para finalizar, né, vamos escutar uma voz maravilhosa aqui da nossa teacher. Agradecimentos. Agradecimentos finais. Gente, eu quero agradecer vocês, né, por estar aqui, por se dispor a ouvir essa história longa e cheia de, né, de mãos e bocas e caras e tudo Maravilhoso. mais. O Alan ali que tá ali também cuidando das câmeras e tudo mais, muito obrigada. O Alan foi a primeira Da participação próxima dele, vez né? eu chamo, consigo arrastar o Alan. Eu acho que tem que aparecer sim. Vai levar um tempo ainda. Mas só agradecer mesmo. E eu espero que, assim, um pouquinho da minha história que eu contei aqui, né, possa inspirar o pessoal que está em casa assistindo a gente. Com certeza. Né? Eu sei que, para mim, ter pessoas que eu admirava e que eu via a história e falava, cara, talvez seja possível mudar isso que eu estou vivendo agora. Sim. Então, de repente, que as pessoas encontrem algo que ajude elas Se identifiquem, que se né? identifiquem, que queiram mudar e que vão mesmo, porque a gente está aqui no mundo para isso, não é mesmo? Para explorar, para tentar, para errar e acertar, para evoluir e Aprender, principalmente, Aprender, né, gente? exatamente. Vamos aprender, sair dessa zona de Exatamente. conforto, com essa preguiça de falar inglês, porque depois você Bora vai querer tirar fazer a bunda uma... do sofá. Exatamente, ou estuda no sofá mesmo da sua casa, mas faça alguma coisa, porque depois a gente fica lá, ai, nossa, eu não vou fazer uma tal viagem porque eu não sei falar inglês, eu tenho muito medo de viajar por causa que eu não falo inglês. E inglês é usado em qualquer lugar do mundo. Até mesmo para não passar perrengue no aeroporto. Né? Exatamente, Porque a que gente é a coisa- tá aqui no Japão, vai precisar uma hora viajar pro Brasil. Exatamente. Vai... Exatamente. Preconceito em inevitável. aeroporto ainda rola bastante, querendo ou não, por você não dominar certos idiomas. Então, para um autoconhecimento seu, para você se sentir bem, para você se sentir confortável de falar outros idiomas, principalmente o inglês, que é usado em qualquer lugar, fique à vontade com a Carol. Ela vai tirar todas as dúvidas de vocês. E, mais uma vez, a gente agradece muito pela sua participação Muito aqui na obrigado. Tokyo Minds. muito obrigada, gente. E é isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Até mais. Até a Tchau, próxima. Tchau. Pode dar um tchauzinho, então.